Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda Bade. Sejam muito bem-vindos aqui em Raiz que Liberta, meu canal. Sempre com um tema, né, relacionado ao desenvolvimento interno, principalmente, né, as nossas raízes internas. Olha só. E hoje o assunto vai ser sobre pensamentos viciantes, gente, né? Falta 4 minutos ainda, o pessoal tá entrando. Enquanto isso, pessoal, traz uma aguinha pra gente fazer nossa oração, nossa respiração, né? Já começa o processo de centralização, né? Nesse pensamento viciante, para que ele stop, dá uma parada aí, ali, através das respirações e também a nossa oração, né? Eu sempre trago Deus na nossa presença, tá? E o tema é sobre terapia, né? Terapia nas constelações familiares. E cada um tem uma forma, né, de interpretação, muitas vezes internas, né? Uma forma, né, um diálogo onde a outra pessoa ela, né, se identifica. É ou não é? Pessoal, então vamos esperar mais um pouquinho, mais 3 minutinhos, né? Às 16 horas eu começo, a gente vai, né, fazer a nossa respiração, lembrando, pega um copo de água, gente, né? O que a gente começa a falar, principalmente trazendo Deus à nossa presença, a água, ela começa a purificar, né? Vocês já viram aquele filme Quem Somos Nós, que mostra da purificação da água, né? As fotos, né? Se a gente tem pensamentos ou fala palavras ou coisa assim perto de uma água, ela acaba se, né, modificando internamente, começa a ficar até impura. E nós somos, né, 70% água. Por isso que muitas vezes a gente tem vários, né, sintomas dentro da gente. Olha só, porque nós mesmos, né, somos nossos, né, capitões do nosso próprio navio aqui nesse mundinho interno. Veja bem. Pessoal, 2 minutinhos ainda. Lembrando, traz um copinho de água, né? Até bom para esse calor aí, para você já hidratar internamente, né? A gente também tem que hidratar a pele, porque os fatores externos, né, fazem com que seca, né? Por isso que a gente vira aquele maracujá, né? Murchinho. Então é importante não só internamente beber água, a pele também precisa da água, por isso dos hidratantes, gente, hidratar. E também da proteção do filtro solar, com esse sol ali acima de 55, gente, não adianta abaixo disso, tem que ser fator acima de 55, tá? Já é cientificamente comprovado, então bora colocar o filtro solar. O filtro solar só protege, tá? Só vai proteger os fatores externos. Olha só, veja bem, né? Porque a gente evapora, gente. E a evaporação começa quando? Quando a gente dorme, descansa, relaxa, né? Quando a gente caminha, os poros fecham, né? Fecha, o nosso organismo ele é tão inteligente, né? Que ele fecha para que os fatores externos, poluição, sujidade, enfim, né? Calor, a gente não, né? Não derretesse tão rapidamente. Por isso que a gente falece. Na verdade, a gente não deveria falecer, mas devido, né, todas essas, né, alterações, e a gente também é programado, né, para nascer, viver e depois partir para outra, né, dimensão. Eu acredito nisso, né? A gente sente isso também. Então vamos lá, então, gente, 1 minutinho. Pega a tua aguinha, já bebe um pouquinho, deixa um pouquinho ali, porque a gente vai começar a nossa respiração, gente. Primeiro a gente vai esvaziar, tá? A gente vai tirar o ruim. De nada adianta pegar o bom, né? E se lá tá os ruins ainda. Então a gente vai esvaziar primeiro. Vamos lá, em 3. Esvaziando, gente. Comigo. Pegando limpo aqui. Que nada adianta jogar aqui, né? Tô falando aqui. Nada adianta pegar aqui, né? E jogar e pegar, respirar o sujo de novo. Então a gente tem que virar, pegar o limpo. Soltando. Pegando limpo de novo. Soltando.
Última vez, bem firme. Estão sentindo que os poros começam a abrir, né? Começa a pele respirar, ela começa a agradecer. As suas células também, elas começam a vibrar. Olha, vamos pegar no limpo aqui de novo. Soltando. Pessoal, comenta, esteja aqui, né, presente para sua própria evolução, não tenha medo. Lembrando que também aqui a gente tem a terapia, né, da constelação familiar, quem quiser ver algo, mas primeiro eu vou falar sobre o tema, né, do pensamento, né, muitas vezes viciante. Olha só, né, por que dos pensamentos viciantes? Primeiro a gente tem que entender o nosso mundinho interno, né, para ver onde está, né, tocando nessa tecla tantas vezes. Oi, tudo bem? Isso, olha, ó, a gente já ajuda, né? Porque eu trabalho também, sou formada em estética, também sou pós-graduada em estética avançada e também estou fazendo uma pós, além do meu curso, né, de especialização da terapia em constelação familiar, estou fazendo a pós-graduação em constelação familiar. Então, estou amando, né? Tem psicólogos, terapeutas, enfim, vários, né, outros profissionais dentro desse mundo mágico na constelação familiar, gente. Curtem, compartilhem, né? Se você sentir alguma coisa que alguém necessita, né? Às vezes não tá bem ali. E hoje justamente é sobre o pensamento viciante, né? Porque os psicólogos, né? Porque psicólogos não muito, não entendi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Você falou alguma coisa, verdade? Pele, psicólogo não muito. Sim. Lembrando que os psicólogos, quando estão fazendo tratamento com o paciente, quem que é psicólogo aqui presente, né? Não pode fazer essa terapia, tá? Porque ela mexe bastante, né, com o nosso... Então a pessoa tem que estar consciente, né, para fazer essa terapia maravilhosa, né? Porque é igual uma pessoa que tá... vamos falar de uma pessoa que usa entorpecente, droga, né? Ela tá fora de si, ela não tá com a consciência, que ela tá viajando, né? Nesse pensamento viciante, né? Por isso da droga. Por isso que o vício, principalmente a cocaína, ela não consegue ter uma substituição. É muito difícil as pessoas saírem disso, né? Por isso que essas pessoas se perdem muitas vezes, né? E fora que é extremamente perigoso, né? Pessoal, mas falando de coisas, de pensamentos viciantes. Por que os pensamentos viciantes, né? Muitas vezes a gente omite, retorce as situações, né? Onde muitas vezes a gente não consegue buscar uma centralização, né, da sua própria natureza. Então, a gente fica com o pensamento viciante, principalmente, né, quando a gente não consegue ter um fato, né, como o próprio Bert Helling fala, né, quando a gente não consegue colocar aquilo como a realidade daqui presente, né, as coisas que realmente como estão. Então, tudo que a gente vê, né, a gente acaba pensando, eu coloquei um videozinho falando sobre isso, eu não vou conseguir. Será que eu deveria ter falado aquilo? Ou se teve uma briga, alguma coisa, um descontentamento, a gente fica a vida inteira, né, pelo menos aquela semana, aquele mês, com raiva daquela situação, com raiva daquela pessoa, com raiva, né, de você mesmo, principalmente, olha só, e fica com esses pensamentos viciantes, né. Então esses dados, eles ficam processando, né? O que é um dado? Você sentiu uma reação, você omitiu, né? Colocou como aquilo que era verdadeiro, mesmo que poderia ter sido verdadeiro, mas muitas vezes fica negativo porque você fica muito tempo remoendo aquilo, né? Isso às vezes fica no inconsciente também, olha só, né? Porque as nossas reações do corpo, ou seja, a gente vê, a gente tem uma reação, né? Seja de raiva, de mágoas, começa a ter depressão, começa a ter fobia, começa a não querer sair mais de casa, ou fica nervoso, ou fica, né, impaciente, impulsivo. E principalmente, gente, assim como a gente tem sintomas no corpo, a gente tem sintomas viciantes no pensamento. Né, esses pensamentos, eles vêm à tona, parece que é igual um filme, né, toda hora, passando as mesmas informações e não sei o que, fica lá, né, você não consegue ter controle desse vício,
É um vício no pensamento. Veja bem. Ontem a minha live foi sobre negação. É como se fosse uma negação mesmo, né? Começa a vir à tona, você não consegue sair desse vício de pensamento, você não consegue sair de você. As pessoas muitas vezes acabam ficando doentes porque elas não conseguem a cura devido a esses pensamentos, porque a cura vem no pensamento. Mas antes de tudo, boa tarde, tudo bem, minha linda? MDS 10. Tudo bem? Mas antes de tudo, gente, a gente fez a nossa respiração, quem conseguiu, quem trouxe o copo de água, né? A gente vai trazer Deus na nossa presença para que Ele me usa, né? Para ajudar vocês aqui também. Olha só, né? Vamos ler um versículo da Bíblia? Eu separei 2, falando sobre pensamento. Vamos entender um pouquinho desse mundinho maravilhoso que Deus tem para nos dizer também. É Salmo 1 e 2. Senhor, peraí, aqui, né? Isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha só, né? Então, o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, né? E muitas vezes as pessoas procuram a Deus para que realmente venha acalmar esses pensamentos, muitas vezes. Seja ele bom, né, ou ruim. É ou não é? Né? Quando a gente procura a Deus é porque a gente começa a sentir que está muito, né, viciante alguns pensamentos. E é sobre isso, né, que a gente vai falar um pouquinho desse mundo mágico da constelação familiar. E principalmente, como Bert Hellinger fala, né, na medida em que falta fatos, informações, né, a gente muitas vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, onde houve uma indignação, alguma coisa, algo, e fechou aquele círculo, né, e você não conseguiu, né, alcançar uma informação para que aquilo se acalmasse. Compreende? Esses pensamentos ainda perturbam ali, né? E principalmente, gente, tá falhando? Tá meio que falhando, né? E principalmente, gente, né? A gente não consegue, né, ver a realidade. A gente não consegue ver nós mesmos. E Deus sabe que você está ali, né, na sua sofrência, né, do pensamento viciante, acelerado. Às vezes, esse pensamento pode ser até uma expectativa onde você achou que fosse importante aquilo e de repente você se decepcionou por completo. E muitas pessoas ali caem numa enroscada interna, né? Ficam magoados, ficam, né, deprimidos, não tem ânimo das coisas, o trabalho não vai bem, o dinheiro não vai bem, o relacionamento não vai bem, os filhos não vai bem, enfim, tudo o sistema, né, não está indo conforme. E o mundo também começa a apresentar esses sintomas, quando a gente não está, né, focado num pensamento realmente sadio. Porque tudo que a gente bebe, come, alimenta o nosso corpo, o nosso pensamento também nos alimenta, para que a gente comece a ver a realidade, principalmente a nossa realidade interna. E qual que é a nossa realidade interna? O que a constelação familiar tem a trazer para nós, né? Olha só, nesse mundo mágico da libertação. Né? Então vamos lá conhecer um pouquinho o nosso mundo mágico, gente. Vamos mexer um pouquinho lá dentro, né? Quem quiser, lembrando, fazer a constelação familiar, fica à vontade. Nós vamos chamar Deus à nossa presença? E aí, diz aí, pessoal. Vocês acreditam em Deus? Falta fatos para isso? Para mim não falta. Mesmo que eu não vejo Ele, mas eu creio que Ele existe, né? E Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sempre está ali para nos ajudar, ou não é?
Então, quando a gente leva a nossa mão aqui na testa, Pai, por favor, vem interceder sobre os nossos pensamentos, né? Principalmente pensamentos viciantes, onde acaba comprometendo aquilo que eu mais sou predeterminado a ser aqui, nesse sistema de coisas. Em nome do Filho, que vem o novo, que vem é Jesus Cristo, né? Veio Jesus Cristo nos mostrar essa possibilidade. Olha só, de escolha, né? Até então, as pessoas não sabiam desse conhecimento puro, né? Santo de Deus, né? Espírito, aqui do lado do coração. E o santo, né? Que vem o santo, que realmente a gente começa a acalmar o nosso coração. Acalmando o nosso coração, a gente começa a dar uma atenção aos pensamentos. E começa a fazer o quê? Não sei mais ficar naquele vício, né? Coloquei um videozinho lá que a gente fica, ai meu Deus do céu, não consigo fazer isso, ai meu Deus, e agora? Eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter xingado aquela, né? Deveria ter feito aquilo lá e não fiz, e por que não deu certo, e por que passado, por que, né, se eu tivesse, né? A gente fica sempre nesse vício de pensamentos internos, é ou não é? Pessoal, compartilhe com alguém quiser, curte, por favor, fiquem à vontade, né? Então, a gente tem que entender que atrás do pensamento existiu uma dor. E muitas vezes a gente não consegue achar onde é que a gente começou a causar toda essa dor. A gente às vezes até sabe, né? Mas a gente coloca em segundo plano sempre, né? Porque devido ao instinto de sobrevivência, a gente fala assim, não, eu não quero olhar sobre isso, então eu vou seguir. Mas ainda inconsciente, a gente usa uma máscara, né? A gente omite. E muitas vezes, né, depois vem de uma outra forma, daí sim a gente vai tentar procurar, né, a chama que despertou toda essa, né, essa dor interna principalmente. Olha só, né? Então, uma das coisas que o Bert Helling fala, que dor é inevitável. Então, muitas vezes, gente, tem que entender, principalmente no dia da agora, no dia de hoje, como você vai reagir, como você está reagindo. Se o dia de hoje, essa dor, gente, tá falhando, por favor, avise aí. Se o dia de hoje sempre está permanecendo como o dia de ontem, e amanhã você sente que você ainda continua aquela dor, né? Mas a gente tem que entender que certas coisas do dia a dia podem acontecer, né? A gente pode bater o nosso pé na esquina, a gente pode descobrir que aquela pessoa ela não foi, né, honesta com a gente pode, enfim, né? Pode, igual sábado aconteceu um acidente com nós, bateram atrás da nossa traseira. Eu senti algo muito mais pior, mas graças a Deus eu tinha levado a Bíblia junto, não aconteceu nada, só teve um pequeno, né, reparo de bens materiais, a nossa vida está inteira ainda, né, e isso é algo significado. Então, é inevitável algumas situações da nossa vida. Mas o que não é inevitável é ficar sofrendo. Então, sofrer é uma opção nossa, né? Principalmente desse pensamento viciante, né? Porque como você está sentindo dor ainda se você não bateu o pé, se você não perdeu as coisas ainda, se você, enfim, né? Aquele relacionamento já passou mais de 2 anos e ainda você está sentindo a dor. Será que esse relacionamento vem te trazer uma dor lá? Tá falhando, né, gente? Então, às vezes, um relacionamento, quando a gente fala assim, nossa, aquele cachorro, né, ou aquela cadela, né, a gente vê que os homens também estão sofrendo bastante também, né, não é só a mulher, a gente tem que ser madura o suficiente, né, gente, a gente não é filhinha de papai, nem homem não é filhinho da mamãe, a gente tem que ser maduro, assumir nossos compromissos também. E principalmente, gente, a gente tem que dar um olhar interno dentro da gente, né? Então, quando a gente começa, né, a mudar essa omissão, porque muitas vezes essa pessoa ela vem apresentar, se você está muito decorrente com esse pensamento viciante de dores, é porque alguma coisa ele veio para trazer à tona, que não é relacionado a essa pessoa muitas vezes, é relacionado a algo
né, que você já apresentava. Então, nem tudo que é ruim, né? Não que seja ruim, né? Entende? Mas, porque aquele que fez, né? Fez. Mas o sofrimento é uma opção, né? E mais para isso a gente está aqui também para ajudar, para a gente sair dessa, né? Dessa lacuna, né? Que a gente. Então, mas primeiro a gente tem que ter uma compreensão, né? Compreender isso. Lembrando que a constelação familiar, gente, para algumas pessoas não pode ser feitas, né? A pessoa que está grávida, ela pode ter um sentimento, uma dor, pode vir à tona, né? Ela pode ter um nascimento antecipado e pode vir a ter um aborto, né? Pessoas que estão tomando entorpecente, né? Drogas, né? Medicamento é uma droga também, mas cientificamente comprovado para determinado tipo de situações, né? Pode ser psiquiátrico, né? A pessoa às vezes ela não está presente, então a gente pede que a pessoa esteja presente. Não, Fernanda, eu quero mudar, tá tudo bem, eu estou conseguindo entender, compreende, né? Também os psicólogos, se você está fazendo tratamento com psicólogos, não é bom fazer a constelação familiar. Às vezes não tá legal ali, né? Pessoal, Carlos, você quer entrar? Fala aí. Você quer entrar, Carlos? Que eu vi que você chamou aí. Então, gente, primeiro elemento é as nossas histórias. Da onde a gente veio? Como foi? Né? Ontem eu falei sobre algumas negações, né? Principalmente em relacionado a como você veio, que família você veio, né? Foi de pais separados, né? E ali, desde as transformações da nossa mente no ventre da nossa mãe, a gente já começa a sentir dores. Hoje, principalmente, eu até gravei esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo falando um pouquinho, repassando para vocês entenderem um pouquinho, de um bebê, coisa mais linda, que foi abandonado. Daí as mulheres mesmo lá dentro, acho que tinha psicólogo, alguma coisa junto, alguma falou assim, provavelmente essa mãe, ela deveria estar com depressão pós-parto. Um nenenzinho de acho que 4, 5 dias de vida, acho que alguém deve ter visto ali, né? E às vezes a gente é esse bebê, né? Muitas vezes a gente não quer falar sobre isso, mas essa dor, né, está ali em você porque vocês muitas vezes foram esse bebê. Uma gravidez não desejada, né? Às vezes ela queria ter um outro, né, sexo de criança, e ali também começam todas as confusões, né? Muitas vezes as pessoas querem ser para agradar lá, né? E entre outras, né, apresentações. Abandono após também, esse bebê ele sente tudo isso, né? Porque ele ficou com a mamãe durante 9 meses, né? Então ele sentiu tudo isso, toda essa conversação, né? Essa falta, de repente essa mãe realmente quis abandonar, né? Uma rejeição. Então a gente já ali, né? A gente já queria uma rejeição, a gente já aprendeu, né? De alguma forma ou outra a sermos rejeitados. Né? E falar de dor, eu sei que a gente não quer falar do nosso mundinho, né? Porque sofrer falando de dor também é dolorido, a gente não quer sair, né? Mas é uma opção, como Bert Helling fala, né? Dor é uma opcional. Também, gente, a gente busca uma necessidade, né? Necessidade de sobrevivência. Muitas mulheres às vezes ficam com um relacionamento abusivo devido à necessidade de bens, né? Não sabe o que fazer. É ou não é? Isso também, gente. Olha ali, ó, é muito importante. Eu só não falei sobre isso, né? Porque tem também mães e pais, né, que também traz abuso psicológico e também até mães e pais que também, né, fazem atos muitas vezes. Boa tarde, tudo bem? Isso é muito importante, né? André. Ah, sim, gratidão também. Sejam muito bem-vindos. Eu estou falando um pouquinho sobre isso, né? E mais também eu estou fazendo minha pós em constelação sistêmica familiar, né? E a gente tem os professores que são psicólogos também, então a gente entra bem mais profundamente, né? A gente consegue ajudar as pessoas aqui também, né? A sair nesse mundinho, né? De dores. É ou não é?
E muitas vezes, né, o tema é sobre esses pensamentos, né, viciantes, né, que a gente fica nessa opção de dor, às vezes internamente virou um sentimentozinho lá, e muitas vezes a gente não sabe aquele sentimentozinho é aquilo lá. E às vezes, muitas vezes as pessoas que apresentam para nós, né, com problemas, né, seja... Sim. A gente tem que entender, né, na constelação familiar, né, sobre esse tema do narcisismo, né? Porque se eu ficar falando do problema que é do outro, a gente não sai de sofrimento, compreende? Você tem que sair dali. Às vezes uma distância é importante para que você salve o seu psique, né, o seu psicológico, você teve uma mudança de paradigma, né? Você vê que esse lado é importante. Muitas vezes os pais vêm mostrar que, né, você está aprendendo desse mundo mágico. Então os pais muitas vezes eles vêm mostrar que de repente vem uma pessoa pior para vocês ou melhor para vocês. Compreende? Então é mais fácil então às vezes não se distanciar, agradecer, porque essa pessoa eles falam que é assim, mas eu digo que também deveriam ter sofrido muito. Então retorceu, né, esse pensamento viciante. Então o que faz o narcisista? Ele tem prazer, né? Ele já sabe querer fazer aquilo para atingir o outro, é ou não é? Sim, tá. Como assim nós não falamos de pai? Não entendi. Né? Então, assim, aqui é selecionado a sair, né? Igual fala Bert Helling aqui. Dor é individual, é inevitável, né? A gente vai bater a esquina, a gente vai encontrar pessoas que, né, pode ser que venha piores ou melhores, enfim, né? Então, assim, o sofrer é uma opção, né? Se você quer bater de frente, quer ficar ali ainda falando, sabe? Não vai sair da dor, vai continuar da dor. Só muda de, né, jogo. Enfim, então, falando da gente, das nossas necessidades internas, né? Voltando aqui de primeiro, segundo, terceiro, né? Então, a gente também tem as histórias, né? Como todo mundo, às vezes vem com essas histórias, né? Que a gente passou nessas necessidades desde o ventre da mamãe, né? E também tem as pessoas que foram, né, tudo perfeito, mas mesmo assim vem algo à tona, algum avô, algo, alguma coisa lá atrás, né, que quer apresentar algo, né? Porque se para nós hoje, né, o que a gente está passando já é difícil, imagina antigamente como que era. Às vezes a gente vem, né, de situações, a gente não adquire somente, né, a genética, a gente adquire o psique também das pessoas, né? Então, o fator é essa mudança. Como é seu nome? Você quer abrir a live para poder falar? Né? Qual seria a sua dor? Né? E muitas vezes, gente, mexer na ferida também, né? Quando a gente não quer mudar, a gente quer falar da ferida ainda, né? A gente quer dizer, né? Que a gente quer apresentar, olha aqui. Mas a função é a gente sair da dor, né? Se a gente falar do problema, é igual falar, eu quero dinheiro, não consigo dinheiro, nananana, e nunca vai ter dinheiro porque você só fala do problema. E não vai atrás de solução. Eu vou atrás do emprego para ganhar o dinheiro, né? Eu não vou ficar aqui onde eu não tô tendo, né, tudo isso, né? Não tô tendo amor, não dando atenção. Não, eu vou focar nisso, voltar na solução, compreende? E muitas vezes, né, gente, só que, querida, né, como a gente pode falar, tá certo isso, é ótimo. Lembrando que aqui tem criança, em relação às crianças, essa live aqui, ela não tá liberada para criança, respeito às crianças, né? Então a gente tem cuidado muitas vezes que a gente vai falar também, né? Então isso é uma ofensa em relação às crianças. Né? Deixa eu até gravar teu nome aqui para não complicar para mim, né? Porque a gente tem que ser adulto e responsável o suficiente para que não gera confusão, né? Não só mental às crianças, mas a nós aqui também, compreende? A solução é sair daqui, né? Então assim, nesse caso, né, não existe somente uma pessoa que passa por isso.
E não é só Bert Helling que vai falar sobre isso, né? Mas não tem nada a ver, né, a questão de sintomas, né? A impressão que dá que vai alguém, né, de Bert Helling vai fazer esse ato. Não, nada disso, gente. Mas a gente não pode entrar na indignação, compreende? Quando a gente entra na indignação, a gente também estamos sendo assassinos internos, né? Porque Deus não quer isso, a gente quer que a gente se distancie do problema, né? Se aquele vai ter que pagar por aqueles atos, existe justiça para isso, é ou não é? A pessoa vai ser presa para isso, né? Querendo ou não. Se a gente avançar o sinal, a gente vai ser atropelado se estiver no vermelho. E vai trazer uma catástrofe. Então, existem leis também em ordens do amor. Que quando acontece isso, é que houve um desequilíbrio, né? Para apresentá-lo. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado do que a gente fala, né? Então, assim, eu entendo você, né? Eu já passei por essa situação. E tem que ver muitas vezes quando a gente apresenta sobre isso, de repente você precisa dar um olhar, né? Se de repente algo, alguma coisa, né, quer te apresentar. Compreende? Deixa eu ver aqui. Personalidade, identidade, né? Muitas pessoas às vezes usam máscara para tampar aquela dor. Né? Ontem o tema foi, quem quer entrar no YouTube lá, sobre negação, né? Da onde a gente adquiriu tudo isso, né? A gente acaba, né, às vezes focar no amor, a gente fica falando da dor ainda. Por mais que a pessoa não tenha aquilo, existem as pessoas que realmente vêm ajudar, né? Desde psicológico, igual nós estamos aqui para tentar tirar a pessoa da dor para ela poder viver feliz e bem, né? E com isso ela já sabe, né? Ela sente já a energia, qual que é as pessoas que vão vir, porque essas pessoas que fazem isso, elas vão ter um desequilíbrio interno, então ela está indo para o lado da negação, é um equilíbrio negativo, né? E a gente tem que ter um equilíbrio, então alguma coisa vem para equilibrar, né? Deixa eu ver aqui, os comentários estão tão longe aqui. Isso, né? Opa! Isso. Principalmente, a gente tem que se preocupar com a gente, né? Se preocupar com a gente, um mundo melhor. É sobre isso. E muitas vezes as pessoas não querem ver. E muitas vezes, Bert Helling também, ele não constela para aquele que não quer ver uma solução. Ele quer continuar vendo o problema. É só sobre isso, né? É sobre esse tema. Não, fica à vontade, né? Só eu peço cuidado que a gente fala, porque muitas vezes tem crianças aqui, né? Essa live eu não coloquei um limite de idade, né? Então a gente tem que ter um cuidadinho especial ali para que aquilo não vira assim, nossa senhora, gente do céu, e agora? É o fim do mundo, né? E o objetivo é a gente voltar. Mas lembrando que muitas das vezes, gente, né, quando a gente quer chamar atenção a alguma coisa, né, a gente quer ter uma necessidade de uma compensação, e principalmente do amor. É ou não é? A gente faltou o amor, ou então a gente usou uma máscara devido que muitas vezes a gente aprendeu que aquilo não foi amor, né? A gente cresce, a gente ouve os outros, isso aqui é amor, isso aqui é isso daqui é isso, a gente não pode ter sofrimento, a gente não pode bater aqui no pé na porta, a gente não é humano, a gente não vai errar, a gente também não vai ofender. Quem já não ofendeu? Mas tem algumas coisas que são, né, muito mais pro negativo, uma traição, a gente tem que entender. Sim, mas não tem problema. Esse mundo a gente também foi crítico, né? A gente sabe, a gente tem um medo. A primeira vez que eu vi a constelação familiar, gente, foi em 2012 na internet. Por quê? Porque eu comecei a ver algumas coisas acontecendo na família, né? Então eu também queria entender. A gente só via aquelas pessoas junto. Aí eu achava que algumas pessoas pensam que é macumbaria, que vê carta, né, e tudo, e pensa, mas na verdade ela vem com palavras de cura, e muitas vezes a gente não tem conhecimento, né, às vezes até próprio em casa,
a gente não consegue ter um diálogo porque a gente não sabe se expressar. E às vezes acaba ofendendo. E às vezes não é essa a intenção. Porque aprendeu a ser assim. Compreende? Assim como nós sempre está evoluindo, né? Alguma coisa, algo, a gente sempre tem que estar aprendendo, a gente acha que sabe de tudo, mas também igual eu também não sei de tudo, né? Mas eu trago as informações daquilo que pouco que eu tenho, né? Para ajudar o próximo. E daí depois que eu constelei, né? Eu lembro que eu paguei a constelação caríssima, né? A gente foi em 2014, a primeira constelação minha em fevereiro, quem fez a constelação sabe disso, né? E eu estava numa situação financeira que eu não podia pagar. Só que o meu interno, né, eu tinha a opção só de sofrer, né? Esse pensamento viciante que eu tô trazendo para vocês e contando um pouquinho da história. Gente, quando eu saí de lá da constelação, no momento da constelação, virou a chave assim, né? Parece que virou a chave assim, é como se você retorcesse seu mundo. A gente olha, não tem fatos, acha que é aquilo e pronto, acabou. Fechou o livro. É ou não é? Né? Aí a gente vive meio que no automático, né? A gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, a gente não tem que mostrar para os outros que a gente é um pouco precisa disso, a gente quer sempre, né, algo, alguma coisa, a gente tá um pouco... as pessoas entendem como egoísmo, como algo ruim, mas às vezes a gente, devido a essa necessidade de carência, né, que a gente não consegue evoluir devido à falta de informações, a gente acaba travando. E quando entra ela é muito forte, então ela vira a chavezinha, né? Interna, pelo menos para mim, né? Eu falo por mim, né? E muitas pessoas que gostam serviu para algo, né? E quem continuar com os estudos, olhando, às vezes dá uma irritabilidade porque mexe na ferida. A gente não quer que mexa na ferida, né? A gente sofre por mexer na ferida, mas às vezes é ali que faz a transformação, né? O fato, né? Começa a abrir a realidade. Então, qual que é a nossa necessidade de receber amor? Já fizeram essa pergunta, gente? Né? Qual que é a necessidade de receber amor? Por meio do que nós queremos receber amor? Né? A gente tem que entender esse mundinho interno, diálogo interno, né? É uma estratégia de sobrevivência? Olha só, será que é algo assim? Conexão e amor, mas daí é o contrário, né? Conexão e amor, conectar com amor, mas daí a gente está no sofrimento da dor, então a gente está precisando de amor. Parou para pensar sobre isso? Se eu sou conectado com amor, por que eu tenho a necessidade de buscar amor? Já pararam para pensar onde... Você consegue entender onde eu quero chegar? Com essa necessidade da dor? A gente está na dor. Por que necessidade de ter amor? Se para ter amor a gente tem que estar conectado com essa conexão e amor. Será que a gente tem essa conexão ou a gente está no pensamento viciante da dor? Olha só, né? Como é importante, né? A gente estudarmos internamente, mexer lá com o nosso QI interno, que muitas vezes a gente não quer, né? É confortável a gente né? Ficar mendigando sempre as coisas, né? Quando a gente está sempre querendo atenção, amor, né? A gente é meio que manipula, né? O tempo todo, porque a gente quer ser útil, né? A gente quer ser útil. Então o foco é sempre a gente, né? O foco é eu. Né? Eu tenho necessidade do amor, o foco sou eu. Parece que fica só naquele mundinho, naquele vício, né? Que a gente precisa e cria-se expectativas. Mas é um fator infantil. E assumir que é um fator infantil não é ruim, porque algo quer apresentar. É ou não é?
Lembrando que aqui é constelação familiar, quem quer ver alguma coisa, fica à vontade, deixa no seu coração. Eu peço 1 quilo de alimento aqui, tá? Vocês não precisam trazer pra mim, né, gente? Vocês vão dar pra alguém que necessita. Se quiser dar mais, dá e fica à vontade, tá? Pra dar esse troca de equilíbrio aqui. Mas, principalmente, até na dor, gente, a gente só ama a gente mesmo. Né? A gente não quer. Por isso que, felizmente, infelizmente, né, a gente não pode julgar que muitas pessoas vão para o lado do equilíbrio, né? Que acaba perdendo a tua própria vida. Olha só. E eu vou recapitular alguns assuntos, principalmente, né? Com essas pessoas que muitas vezes faz as coisas ruins em troca de algo. Olha só. Ama condicionalmente. Amor só. Né? Então a gente emerge o eu por necessidade, certeza, necessidade de segurança de casa, dinheiro no banco, família, se move para trabalhar, experimenta prazer, você ama prazer, né? Sofá, filme, né? Prazer é tanto, né? Até do pensamento viciante, até, né? Então tem esse diálogo interno. É como é, né? Apresenta assim. Mas para isso, para sermos livres, né, é um fato, né? Mas para sermos livres, gente, a gente precisa compreender, estudar, né? Para sermos livres da ideia do certo e do errado, né? Do certo, errado e a prisão, principalmente, né? Essa prisão. Então, muitas vezes a gente tem muito ego desenvolvido, lapidado, né? Ele já se formou ali, né? Muitos anos, né? Que ontem eu falei sobre negatividade, né? Muitos anos no negativo, que quando você faz uma mudança, não é da noite pro dia, né? A gente também começa meio que dar uma lapidadezinha, sempre vai voltar um pouquinho, né? Nesse vício onde a gente já entrava. Mas o poder, gente, o poder entra essa palavra, especificidade, ser específico. Quando a gente não consegue ser específico naquilo que a gente quer, a gente mantém um mundinho onde a gente sempre foi. Aquela eterna criança de egos, de faltas, de necessidade, de compensação, de amor. Ai, porque, né? A gente quer os pais diferentes. Né? E não é só, é um diálogo interno. Olha só, né? Quando a gente compreende, a gente começa a ficar no automático. A gente começa a não ter esses pensamentos mais viciantes dentro da gente, né? Tem pessoas que às vezes nem percebem. O sofrimento, ele generaliza tudo de uma forma, gente, que cria, né, isso tudo. Mas ele também cria menos sofrimento quando se passa por umas situações, olha só, né, quando a gente consegue trocar a chavezinha. À medida que limitamos ao essencial. Então, vou falar novamente, né, o que Bert Hellinger ele traz pra gente. Na medida em que me falta algo, fatos, me aproximo da realidade. Só que muitas pessoas, quando lê essa frase,
né? De que quando à medida que me falta fatos, me aproximo da realidade. É quando a gente determinou que aquilo era uma realidade e de repente a gente entra numa outra dimensão, né? Uma realidade onde a gente realmente quer estar, porque a gente estava até ali com todos os fatos, né? Não tem como mudar, né? Quando a gente se aproxima daquilo que realmente foi, do jeito que foi, né? Então, muitas vezes a nossa realidade sempre foi a tua construção, né? A sua realidade, ela sempre foi interpretada daquilo que é. Nossa colega aqui, ela trouxe um fato e realmente é esse fato, né? É a realidade, né? Mas sofrer é uma opção, né? A gente não tem como falar assim, olha, vou jogar uma varinha mágica, ela fala assim, muda-se isso, né? Não tem como. Mas o dia de hoje é uma opção. Então, aquilo que é são os dados que estão sendo processados e construindo aqui uma ideia de vida. Qual que é a sua ideia de vida? Hoje, pelos fatos que foram, né, que você ouviu dizer, ou que você viveu. O que constrói hoje? A gente quer, né, apresentar o quê? Qual que é a necessidade disso? Olha só, né? Fato, me limito, me aproximo da realidade. Me aproximo dela por específico. Então, especificidade é o poder. Então, a gente tem um filtro de omissão, a gente omite, né? É essa parte do pensamento viciante, né? E distorcido. Olha só, a gente distorce, a gente omite e a gente distorce. A gente quer fugir daquilo que às vezes quer apresentar, né? Esse filtro. Então a gente tem histórias, né? Omissão, distorção, filtro. Olho para a consciência. Estar consciente, né? Essa é a chave, né? Ela pode ser tanto individual, gente, porque a gente também tem erros dentro da gente. Muitas vezes as pessoas, por isso que procuram constelação individual, né? Ela pode também ser familiar e também coletiva, né? A gente tem outros parentes, né? Tios, sociedade, relacionamento, ex-relacionamento dos nossos pais. Muitas vezes a gente exclui aquilo e hoje volta à tona, né? De uma força que você começa a perceber, nossa, essa história aqui tá me lembrando aquilo lá. Será que teve alguma coisa, algum momento eu senti ou retorci aquela realidade para que hoje viesse a apresentar novamente? Compreende onde eu quero chegar? Ou mais do que isso, eu tive um pai que era alcoólatra, eu odiava aquele meu pai alcoólatra, eu excluo o meu pai alcoólatra, então eu caso com um homem que é alcoólatra. Eu não sou alcoólatra, mas a maioria dos casos, muitas vezes, porém, os fatos comprovam, onde os filhos também acabam sendo viciantes de uns sintomas de nossa família. E a gente encarar o nosso individual, assumir os nossos próprios erros é o difícil, né? É mais fácil a gente julgar, né?
E muitas vezes a gente tem raiva, a gente não quer, a gente sofre ainda com o nosso mundinho, né? A gente não quer ver a nossa realidade, a gente quer fugir da realidade ainda. É ou não é? As pessoas às vezes têm raiva da gente, né? Né? A gente é carente ainda. Não, essa daí não tá trazendo amor. Mas não, gente. O amor sempre esteve com você. Sempre esteve com a gente o amor. Né? Mas devido a esse pensamento viciante, né? Que ali começa tudo, né? E hoje o tema da live é sobre pensamentos viciantes, né? Ou aquele... eu esqueci aquele médico lá, famoso lá, Augusto Cury. É Augusto Cury, né, gente? Ele fala de pensamento acelerado, eu digo de pensamento viciante. Nem acelerado, é viciante mesmo, né? A gente fica naquele mundinho de dores, de querer julgar o outro. E muitas vezes, Bert Helling diz que quando a gente se faz de vítima é mais perigoso, mas não é mais perigoso para nós mesmos, que a gente não consegue entrar daquilo que é hoje. Se ofende, porque não entende. Né? Tá? Então, digamos assim que uma pessoa tem uns sintomas, né? Sintomas, sei lá, qualquer sintomas, né? Vamos dizer assim, sei lá, tem medo de alguma coisa, uma fobia, né? Existe um segredo, ela não quer falar sobre isso. Tem medo, né? De ser rejeitada, não aceita a sociedade, enfim, né? Alguma coisa, enfim. Às vezes nem precisa ser sintomas, né? Então, existe algo também oculto no sistema, né, familiar, né? Então, algo quer apresentar onde já existe um problema, né? Então, a constelação, como muitos acham, ela é fora, né? Ela é oculta. E quando vem a consciência, né, ela está selecionando. Né? Espero que só com essas palavras, essas simples palavras que eu trago para vocês aqui, já comece a ter uma consciência e já começa um processo de cura. Começa a trazer né, onde vocês começam a usar os pensamentos teus. Começa a sair daquele vício, onde você mesmo acaba se responsabilizando pelas suas próprias escolhas de vida. Não culpando os pais, não culpando os filhos, não culpando o sistema, né? E sim, né, de como a gente vai agir nas situações onde se apresenta. Né? Se meu pai e minha mãe foram narcisistas, enfim, né, houve, como nossa amiga falou aqui, né, algo mais profundo e realmente um equilíbrio negativo, né? Eu sempre uso a palavra de que é muito difícil, né, usar isso, não julga, não entre em julgamento, né? Primeira coisa, quando a gente vai fazer a constelação familiar, né, por isso que a gente tem que estar presente, a gente não pode ter julgamento, gente. A gente tem que estar aberto para que esse amor, né, apresenta, né? E a família, gente, né, o sistema apresenta alguma coisa para vocês, que é extremamente importante. Quando vem a consciência, gente, né, a gente começa a identificar, né, entre herói, vítima e vilão. Né, essas três pessoas, elas entram, né, nesse mundo, né, herói, vítima e vilão. Né? Aí, eu vou trazer as três ordens do amor, que é o pilar, né, do amor. Amor, vou repetir novamente, né, que The Bert Helling, ele diz que para que, né, a gente comece a colocar em ordem, principalmente o nosso sistema interno, dá para fazer, né, quiser fazer a constelação, a gente abre, né,
Fica à vontade. Aqui tá a nossa casinha interna, né? Eu sempre trago aqui as peças principais para nós, papai e mamãe, o problema apresentado, né? Aqui até trouxe uma frasezinha que caiu no chão, está na hora de mudar. Olha só, caiu aqui no chão, eu coloquei até aqui de pé aqui para fazer. E se você quiser, só me dá sua resposta, quer fazer ou não, né? Então, gente, a gente entra com esses 3 sintomas, né? Herói, vítima e vilão. Na verdade, gente, né? Ninguém tem problema, temos falhas de inteligência. Aqui na minha live, como é, né, breve, eu cobro 1 quilo de alimento, tá? Então, né, já começa o equilíbrio, já começa a transformação. Quando a gente entra num acordo, a gente tem que fazer assim os relacionamentos. Muitos dos relacionamentos, né? Uma das leis que mais, né, decaem, que leva ao desequilíbrio negativo, é a lei do equilíbrio, as ordens do amor, né? Aí tem a hierarquia e o pertencimento. Muitas pessoas acham que não são pertencentes aqui. Olha só. Acho que veio de família errada, né? Que não é bem visto. A gente vem com essa crença de achar que a gente não pertence, mas se você está aqui, nós estamos aqui, independentemente, até as pessoas ruins, eles são pertencentes a alguma coisa, né? Sim. Sim, sim, podemos fazer. Quer fazer? Camila. Então, falhas de inteligência, pensamentos viciantes. É o tema da live de hoje, tá? Pensamentos viciantes. Então, vamos lá, então? Respira sem julgamento, mantenha a tua mente centrada aqui, aberta, né? Lembrando que quando a gente constela, né? O sistema tá abrindo essa possibilidade, né? Então a constelação ela vem, né? Quando a gente toma consciência, ela vem apresentar. Perfeito! Não, calma. Quando a gente entra pelo desconhecido é porque é muito bom. Já começa ali a chave de tudo, né? Vamos deixar os problemas, né? Tirar o pensamento, né, viciante ali, né? Agora eu me mudei, né? Vamos sem julgamento agora, né? Respira, né? Deixa aparecer o que é para apresentar aqui para você, né? Calma. Como diz minha filha, relaxa, né? Simples, né? Pois essencial agora não tá aqui presente na constelação familiar, tá? Então, você falou dos sintomas, medo, né? Eu vou me conectar aqui com você, respira ali, isso aqui é você. Como é seu nome mesmo? Camille, né? Camila? Eu vou me sintonizar com você. Lembrando que eu sou só uma carteira aqui, gente, tá? E vou me sintonizar aqui com os sintomas, que é o medo. Vou trazer a mamãe aqui. Como você se sente quando tua mãe está aqui perto? Conforto. E o medo, quando aproxima o medo perto de você?
Então, desde que isso venha à tona, né, vem que esse sentimento começa o processo de limpeza, lembrando que quando a gente começa a ter esses sintomas na constelação familiar, que começa a cura interna, né, porque algo, alguma coisa vem à tona, em algum momento da vida ela já teve esse sentimento do medo. Né? Então, você vai buscar em algum momento na tua vida esse sentimento, quem você gostaria que colocasse. Não precisa dizer quem que é, né? Em que momento começa a voltar lá atrás, se concentra, esse sentimento do medo apresentou na sua vida, porque tudo que apresenta de sintoma é porque algum momento na nossa vida a gente teve, ou pode ser atual, né? É individual, né? Teve junto com alguém, algo, alguma situação, não precisa dizer a situação, só diz quem que foi que você sentiu esse medo a primeira vez. Eu vou tirar uma carta agora, tá? Primeira carta aqui. Mesmo que hoje esses sintomas não apresenta, tá? Ela vai apresentar, algum momento você vai começar de lembrar. Tá? Eu sempre lembrando que em 10 dias, gente, eu peço que vocês não constelem esse mesmo tema, até um mês, tá? Primeira carta aqui, eu vou ler. Sou como você e você como eu. Sou como você e você como eu. Aonde você quer colocar essa carta? Perto do papai, do problema, da mamãe? Teu pai. Sou como você e você é como eu. Se sente confortável teu pai aqui atrás? Oi, tudo bem, Sandro? Sim, podemos ver sim, tá? Não, não se sente confortável. E esse medo vem dali? E se eu te falar que quem traz o dinheiro, o conforto, a sua realização, o seu serviço, o sucesso, o dinheiro, mas quem fica o dinheiro para você ficar nesse estado, quem determina é o seu sentimento em relação ao teu pai. Vou separar as cartas aqui e você vai falar do meio direito e esquerda, tá? Do meio direito e esquerda. Tem uma carta aqui, virando aqui. O que você fez foi ruim? O que você fez foi ruim? Aonde você quer colocar essa carta? O que você fez foi ruim? Direita, né? No medo. Medo. Tá? Vai vir à tona isso. Eu vou separar mais uma vez, tá? Tem cartas ainda aqui. Do meio direito e esquerda.
Meio. 3 cartas. Respira. Do meio, direita ou esquerda? Meio? Meio, né? Tá. Isso, meio. Então, essa é a carta do seu sistema para você. A cura começa no seu interior. Na nossa sociedade, as doenças são vistas como algo mal, da qual temos que nos livrar. Teve algum momento, alguma doença na sua família? Onde te impeça de evoluir por esse medo? Mas a filosofia sistêmica traz uma nova compreensão das doenças e sua cura. A doença é, na realidade, um chamado para a vida. Porque a dor da doença nos obriga a focar na saúde. A doença no corpo acontece para que a gente possa curar algo na nossa alma. Peraí. Porque a doença, na realidade, é chamada para a vida, a doença do corpo acontece para que a gente possa curar algo na nossa alma. Na visão sistêmica, é o amor do vínculo que nos liga à nossa família e aos nossos destinos, que geralmente causa doença. Carregamos e expressamos no nosso corpo as exclusões do sistema. A alma familiar quer incluir todos aqueles que não pertenceram. Presta atenção. Os desaparecidos. Então, quando a gente fala de doença, a gente não fala só de doença de alma, de corpo. A gente fala de doença de alma. Espiritual também. Porque o nosso pensamento é o quê? Energia. É ou não é? Então, por isso que hoje o tema é voltado de pensamentos viciantes. Né? Às vezes tá indo tudo bem, progrediu, mas algo faz que você, né, tem esse vício, né, de medo. Então, muitas vezes, sim, os desaparecidos, rejeitados, abandonados ou de quem nos separamos muito cedo. Muitas vezes adoecemos para curar todo o sistema. Né? Então, esse sintoma que está te apresentando é algo lá atrás, né? Então, você fala de escassez. Então, muitas vezes, né, tem que ver a sua origem de família, estudar a família, para ver se teve alguma vez se teve alguma vez algo, porque dentro das nossas células a gente sabe de histórias, né, assim, na consciência nossa, até das nossas bisavós, tem gente até do tataravô, mas já apresentou até situações até 21 gerações. Né? Então, alguma coisa ali que apresentou aqui, nesses termos, né, de desaparecimento, de rejeição, de abandono,
né? E escassez é tudo isso, gente, porque faltou. Foi um fato, né? E principalmente, né, do que a gente se separou muito cedo. Me diz uma coisa, tua mãe você conseguiu se amamentar na mamãe? Tua mãe conseguiu te dar leite? No... Né? Então, para um bebê, muitas vezes, por mais que, né, mas nesse momento, mãe e filho, né, essa nutrição, né, hoje a gente fala como é importante, né, mas, e muitas vezes esse bebezinho que era você, né, então ali que tá, né, seu medo. Ficou bem ali, porque se diz que sempre se sentiu insegura, né? Então ouviu tudo, o neném até no ventre da mamãe, no momento da concepção, da transformação, né, do seu sistema mental, né? Passa por várias situações até depois. Oi, Gold, tudo bom? Sim. Né? Então ali tá a doença apresentando, né? Um medo que se regionalizou, porque quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Até pouco tempo atrás, ainda a tuberculose era vista assim como algo que tinha que ser isolado. Ainda a gente tem isso. Quem é da nossa idade, é a sua idade ali, a gente tem essa coisa ainda, né? E antigamente a tuberculose, né? Ela, mais que isso, constelação familiar. Mais que isso, se a gente entender, e teve justamente sobre tuberculose. Olha só, como funcionava o sistema de saúde antigamente. Eles eram isolados, até eles colocavam numa praia bem distante, eles não faziam parte aqui do sistema nosso. Então, agora, pouco tempo que veio, né, novas vacinas, novos meios de cura que essas pessoas ela pode ter convívio social. Então, você foi esse bebê, né, que tá ali nessa insegurança ainda internamente, né, com esse medo, com essa escassez da falta da mamãe que não teve presente, provavelmente ela se isolou de você, então vocês novamente juntinhas, né, de repente você se depara não junto mais com a tua mamãe, porque a mamãe é um fator importante para o desenvolvimento do filho, até o momento da sua concepção até os 7 anos. Depois a gente tem que, né, deixar com o papai também, para que eles vejam outras pessoas. A gente tem uma ligação muito forte com a mãe. Muito forte. Tanto é que a gente briga com os irmãos por causa da mãe. Porque é uma parte nossa, é uma parte onde a gente conviveu muito. Então, a gente a gente tem falhas de inteligência porque a gente fechou o nosso pensamento em relação a isso, né? A gente fecha e daí a gente cresce, alguma coisa, algo vem apresentar onde esse sentimento, né, que o que você fez foi ruim, então para você, né, antigamente a gente falava que a pessoa com tuberculose, ela não servia para a sociedade. Era visto como uma coisa ruim. E você pegou essa dor para você, né? Esse medo, essa insegurança. E tá voltando essa doença agora de novo, né? Tá voltando muito essas coisas. Então, e você, né? E o mais lindo de tudo isso, né? Porque como a gente já tem a ligação de 9 meses, então a gente tem 23 cromossomos da mamãe e 23 cromossomos do papai. Então, é muito forte esse sentimento, essa vibração com a sua mãe, porque são suas também. Então, você reconhece essa dor sobre ela. Você está entendendo?
como é forte a ligação entre papai e mamãe. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, é narcisista, é não sei o que, é não sei o que lá. Porque a gente vibra naquilo que é nosso também, né? Sim, perfeito, né? Então só foi os sintomas, né? Hoje você, né, já está começando com aquele problema, né? A gente começa a ver que teve que ser assim, foi um fato, né? E hoje a gente é adulta, não é mais aquela menininha, mas você tem ela ali dentro, através desses sintomas, né? De medo. E foi muito tempo, né? Você conseguiu achar lá naquele momento que começou. E essa doença? Por que ela apareceu no seu sistema, né? É, né? Sim, é um fato. Tem que aceitar, você ouviu isso, é dolorido, né? E falar da dor, muitas vezes a gente não quer sair da dor, a gente quer continuar falando dessa dor, né? É um fato, realmente foi assim, teve que ser assim. Mas o sistema, não só ela, né? A gente tem mais ligação também com a nossa avó, né? Esse mundo aqui. E também o espiritual, que é a nossa parte paterna, né? Porque o pai é espiritual e a mãe é terra, né? Então tudo que a gente está sentindo aqui, né? Tudo que vem da terra. Por isso que como a gente trata a mãe também é como a gente trata o mundo, né? E entender que ela também não sabia, que ela também vinha dessa. Se fosse outra pessoa que tivesse isso, ela também ia ter um pensamento equivocado, né? Então, além disso, ainda você se sentiu culpada por, né? Mas você é qual? Das filhas? Primeira, segunda, terceira? Quantos irmãos vocês são? Terceira. Você é a terceira filha, né? E a gente tem que entender, tem uma mulher que a gente tem que entender, o primeiro filho a gente bajula, né, tal, o segundo a gente, né, já larga, né, mais ou menos, aí o terceiro a gente já nem dá bola, né, é ou não é? A gente tem que entender esse processo também, né, tão no automático que, opa, veio mais um, que bom, né, né, então a gente tem que entender essa falta de informação, e é assim, né. O primeiro, a gente faz tudo. Eu lembro que o Brian, quando nasceu, né? Eu perdi. Olha, falei errado, gente, olha. Olha só. Olha o pensamento viciante, né? A minha primeira filha, que já falecida, tá? Ela, né? Eu tive um nascimento precoce. E aí veio o Brian, né? Então, assim, nossa, eu fiz tudo por ele, gente. Ele não podia ficar sem chazinho, era tudo aquela coisa, aquela preocupação. Aí, quando eu tive a Ellen, a minha filha, ela me amamentava só no peito, né? O Brian não quis porque eu fiquei engravidada da Ellen, né? Ele não quis mais o peito, olha só, né? Ele não queria mais porque acho que o gosto estava ruim, eu estava grávida. E com a Ellen era só no peito, eu não dava nada. Até 7 meses eu não dei nem água para minha filha, você acredita? Nunca ficou internada. E daí alguns falavam, tem que dar água, não sei o que. Não, só peito. Ela dormia comigo, ela vivia no peito. 2 aninhos, né? Depois ela mamou ainda. E eu tratei ela depois de qualquer jeito, né? Daí o pai deles, né, chamou minha atenção. Ué, por que você trata a outra desse jeito? O outro tudo, né, dava tudo chazinho e agora não tá dando pra ela, né? Tipo assim, essa conversação assim que a tua mãe é certa pra você, tá? Ela é maravilhosa do jeito que é e você é bem-vinda nesse sistema, você é pertencente aqui, tá? E aqui vem uma frase, né?
Olhe para a doença sabendo que ela está a serviço da vida e dê um bom lugar no seu coração a todas as pessoas que pertencem à sua família. Então, teve alguém na família, né, que ele desapareceu, foi rejeitado também, abandonados, e de quem nos separamos muito cedo também, né, que é teu caso, né? Então olha para você, né? Agora você madura, com aquele bebê que realmente, né, teve que ser arrancado às pressas, né? Senão você também adquiria e poderia ter morrido, né? Então, não tem como voltar, né? Mas você tem você agora madura, né? Você olha para essa criança, né? Aquele bebê. E você foi esse bebê. A gente acha que não, mas a gente pensa, ah, imagina, né? Mas ali começam todas as nossas dores, nossos traumas, nossos sintomas, né? De bebê, de infância, né? E você foi esse bebê, né? Teve que ser arrancado às pressas da mamãe, então foi muito dolorido, por isso devido a toda essa segurança. E hoje você pode cuidar dela, dando todo o seu amor, que mesmo essas coisas vão acontecer, né, e que vai ser bom, né, para você, e é importante toda essa mudança, foi esse processo, né, dessa mudança, você mudar de cidade, para que você comece um processo também de cura. Olha só, né? Um processo de cura interna. Então, isso é pequeno perto do que você, né, precisou almejar. Então, você olhando para esse bebê, para essa criancinha, né, que foi, hoje você faz, olha, vamos fazer algo de bom, né, com toda essa força que teus pais também te deram. Sim, sim, né, dentro de você. A cura começa dentro de você. Então, tua mãe e teu pai, né, eles realmente, então a dor, né, você começa a compreender o medo, e teu pai e tua mãe, né, se amaram no momento da concepção, né, e esse bebezinho aqui sempre vai fazer parte de você, e você vai cuidar dele agora de uma forma sua madura, né, e se vier esse medo, novamente, você conversa com ele, calma, agora eu tô aqui, eu te amo, sinto muito, gratidão. Fala agora internamente. Agora estou aqui, sinto muito. Eu te amo, me perdoe. Olha para a mamãe. Eu sinto muito. Olha nos olhos da tua mãe, imagina internamente, né? É constelação familiar. Tudo bem? Vocês são os pais certos para mim. E eu sou a filha certa para vocês. Sou grata. Aí você pode virar, né? Carregando esse nenê aqui interno, ferido. Quando vier esses sintomas, você lembrar que é um pensamento, né? Pensamento viciante que foi, né? Até agora. E gratidão para essa constelação maravilhosa. Você não tá só te curando, tá curando muitas pessoas que estão ouvindo essa live, né? Tem pessoas que ficam fora também ouvindo.
E muito obrigada pela confiança. E é a tua família, né? Não sou eu, né? Tua família. Gratidão. Pessoal, ficou um pouquinho tarde, é 17h20, tá? Teu sistema, né? Curando já. Que bom. Lembrando que foi muitos anos, né? Então às vezes vai dar uma recaidinha, daí volta de novo, conversa com você. Lembrando que né? E tem outras coisas às vezes, né? Mas relaxa esses 10 dias, deixa eu sentir, conversa com você, né? Tá? Gratidão, gente. Eu vou falar mais uma parte da Bíblia, né? Hoje foi sobre o pensamento acelerado, pensamento viciante, né? E hoje eu falei no começo sobre o Salmo 139, 1 e 2. Agora eu vou falar no Salmo 139, 17 e 18, gente. Eu vou ler, que eu achei maravilhoso. Então, pensamentos viciantes. Sim, linda. Salmo 139, 17 e 18. Quem quiser gravar. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas dele. Lembrando que eu falei aqui que a gente está carente, ninguém tem problema, né? E sim da falha da inteligência. Então, o pensamento de Deus, né, são maiores, né? E tão precioso, né? E o 18 diz: se as contasse, seria maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, nesse mundo cheio de, né, de grãos de areia, né, a gente vamos colocar assim, o que é mais importante para nós aqui, nós, a humanidade, animais, enfim, né, a gente julga muitas vezes as coisas, por isso que eu falo de não julgar. Então os pensamentos de Deus é como cada vez um grão de areia, né? Então nós, quando a gente tem a oportunidade de novo amanhecer, é porque Deus pensou em nós. Gratidão. Sejam muito bem-vindos aqui em Raiz que Liberta. Eu sou Fernanda Bade, amanhã estou aqui novamente. Lembrando que semana que vem eu tenho o meu programa da rádio, né? E eu vou postar aqui, quem quiser entrar lá. E tem vários outros profissionais também da área, né? Tem psicólogo, enfim, tem vários, né? Cada um tem uma forma. A gente também acaba sentindo que aquilo é pra gente, né? E eu vou postar aqui, fica à vontade. E amanhã eu tô aqui novamente com mais um tema. Gratidão, gente. Tudo de bom pra vocês. Até amanhã. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.